ser bem-vindo. Nós te desejamos hoje aqui. Nosso amigo Santo Espírito, respiramos pelo seu soprar. Hoje aqui, com seu olho, venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Peça ao Espírito Santo nessa noite. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Abacuque 3:2 diz que realiza agora em nossa geração as mesmas obras maravilhosas que o Senhor fez no passado, em nossa geração. Vamos pedir, faz de novo, faz de novo. Vamos lá. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo clama mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo. Mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo clama a ti. O que fazer quando ele vem? Nós te ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer? O que dizer? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
Santo é muito mais do que um poder. Ele é muito mais do que um sentimento, um arrepio. Ele é uma pessoa. Hey! E Ele quer ser apresentado em grande estilo, com muito poder. Vocês estão prontos para conhecê-lo mais, de maneira ainda mais íntima, de maneira ainda mais desesperada? Peçam e receberão. Peçam e receberão. Pois vocês, sendo homens maus, sabem dar bons presentes aos filhos. Ainda mais seu Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Vem mais uma vez. 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 O que dizer? Bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos pra vez aqui. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, né? Nosso amigo Santo Espírito, vem aquecer os corações. que frio, Aline. Você não tem agasalho, não? Em todo seu poder, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui?
mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, Santo Espírito? Respiramos pelos teus santos. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Aqui. Abacuque 3:2 diz que realiza agora em nossa geração as mesmas obras maravilhosas que o Senhor fez no passado, em nossa geração. Vamos pedir, faz de novo, faz de novo. Vamos lá. Faz De novo, faz de novo o seu povo. Mate mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo. Mate mais uma vez. Vamos lá, sobre o Brasil, vamos pedir isso. Mais uma vez. De novo, Faz de novo. Seu povo clama-te. O que dizer? o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. O que dizer? O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vocês ainda têm sede? O Espírito Santo é muito mais do que um poder. Ele é muito mais do que um sentimento, um arrepio. Ele é uma pessoa. Hey! E ele quer ser apresentado em
uma vez. Vem mais uma vez. Este novo. Que fazer quando ele vem aqui? Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Muito boa noite. Estamos finalizando, né? Nosso treinamento com as colaboradoras do Ministério Infantil. Na semana passada eu tinha dito que hoje estaria comigo nessa live a minha amiga, minha queridíssima amiga, ela que é pedagoga, ela que é artesã, né? Naraélia, minha querida amiga. Porém, ela me comunicou no início da semana que hoje ela tem prova. Ela estaria fazendo uma prova, né? Ela se especializando ali, então hoje ela teria uma prova. Ela não tinha olhado direitinho, não sei como foi lá. Sei que infelizmente não foi possível ela vir, né? Participar aqui com a gente hoje. E em um outro momento, eu prometo que vou trazer, né, esse tutorial dos recursos visuais, porque eu confesso que, na verdade, eu não tenho nenhum talento para produzir recursos visuais nenhum. Então, eu não posso vir aqui, né, recortar um papel, fazer algo que não é, cada um na sua área, e glórias a Deus por isso, porque temos o agir de Deus, né? A multiforme graça do agir de Deus, né? Louvado seja Deus por isso. E encerrando esse nosso treinamento, a nossa programação, né? Eu não podia deixar de trazer, fechando aqui com chave de ouro, algo precioso a respeito de uma pessoa muito, 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 muito mais que especial, que é a terceira pessoa da Trindade, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Eu não podia deixar de trazer para nós, né? Ali no trabalho no departamento infantil com as crianças, muitas vezes falamos muito a respeito de Deus, de Jesus Cristo, dos personagens da Bíblia, né? E às vezes a pessoa do Espírito Santo vai ficando como uma... Eu até anotei aqui, olha. A pessoa do Espírito Santo vai ficando em segundo plano, né? Aí, às vezes, até mesmo não apenas para as crianças, mas até mesmo para muitos adultos, né? Que eu tô aqui querendo colocar uma canção e acabo não prestando atenção nem na leitura nem na canção. Eu vou abaixar um pouquinho, porque aí a gente vai falando e deixando a musiquinha aqui de fundo, né? Sempre falamos muito a respeito de Jesus, de Deus, né? Dos personagens bíblicos. Isso é lindo, perfeito e maravilhoso. Porém, pouco se fala, né?
da pessoa do Espírito Santo de Deus, né? Muitas vezes fica uma ideia vaga, até mesmo para muitos adultos que desconhecem essa pessoa gloriosa, essa pessoa maravilhosa. Oi, Thales, meu amigo, boa noite, seja muito bem-vindo. Desconhece essa pessoa gloriosa e maravilhosa que é, né, o Espírito Santo de Deus, né? Que muitas vezes vai ficando em segundo plano quando deveria ser enfatizado em nossas ministrações com as crianças e em todas as ministrações, né? Ele é quem nos conduz ao conhecimento de Deus e da poderosa palavra de Deus, que traz libertação, transformação, né? Que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então precisamos nos aprofundar em conhecer essa pessoa maravilhosa que é o precioso Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus é comparado a várias figuras fáceis que qualquer criança possa compreender, né? Podemos usar algumas figuras para ilustrar e ajudar as crianças a conhecerem a pessoa do Espírito Santo. Como a gente está finalizando esse nosso treinamento com as colaboradoras do Ministério Infantil, o Espírito Santo é algo precioso, né? Que, fechando com chave de ouro esse nosso trabalho, né? Temos muito a falar sobre o Espírito Santo de Deus. Mas esse projeto finaliza hoje. Nós vamos dar continuidade ao tema do Espírito Santo de Deus em outro projeto, né? Vamos seguindo adiante com outros projetos. Podemos mostrar várias figuras, né, na Bíblia que traz, ajudando as crianças a conhecer a pessoa do Espírito Santo de Deus e tê-lo como melhor amigo que as ajuda a vencer as dificuldades, grandes ou pequenas, né? Não somente as crianças, mas a nós também. Ele é o nosso ajudador. É assim que a palavra de Deus nos diz, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda a obedecer a palavra de Deus, né? E ele pode ajudar essas crianças a seguir a obediência aos pais, aos mais velhos, né? E tornar a cada criança sensível à voz de Deus. Vamos ver algumas comparações que podem ajudar as crianças a perceber melhor a atuação do Espírito Santo de Deus em sua vida prática, né? O Espírito Santo, boa noite, Elisa, minha linda, boa noite, seja muito bem-vinda. O Espírito Santo, ele pode ser representado pelo fogo, né? Lá em Atos, capítulo 3, aliás, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala sobre isso, né? Que eles estavam reunidos, orando, e foi batizado com línguas de fogo, né? Com o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus. Então a gente pode fazer esse demonstrativo com as crianças lá no Ministério Infantil, com uma velinha acesa, né? A chama da vela. Falar sobre o poder do fogo, os benefícios do fogo, né? Para a nossa vida diária, nos ajuda a cozer os alimentos. O fogo também, ele é para forjar o metal, né? Para purificar o ouro. O fogo tem várias características, né? Então a gente vai falando com as crianças a respeito das características do fogo. Gente, tem um barulhinho aqui, porque a máquina está centrifugando uma roupa. Mas daqui a pouquinho termina esse barulho. Então, como a gente pode trabalhar com as crianças a figura do fogo representando o Espírito Santo de Deus?
mostrando as características do fogo, os benefícios do fogo, né? Como o fogo é útil em nossas vidas, né? E que ele purifica o ouro. E que nós representamos esse ouro, que somos purificados pelo fogo, que é o Espírito Santo de Deus, que leva toda a impureza embora. E o ouro fica puro, valiosíssimo, né? Assim que o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas, nos purificando e nos preparando para brilhar para esse mundo, né? E aí a gente finaliza com uma oração pedindo que o Espírito Santo de Deus venha fazer essa limpeza, purificando as nossas vidas, né? Vemos também uma ilustração do Espírito Santo como fogo. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 8, fala, né, que o vento sopra, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus toma o coração da pessoa, faz morada, né? Ele traz transformação de vida. As más atitudes e ações são renunciadas, né? Ele traz essa renúncia ao nosso coração e dão lugar ao amor, à paz, à alegria, à bondade, né? Como é que nós vamos trabalhar essa figura do fogo com as crianças? Mostrando, né, o vento balançando as folhas das árvores ali, né? Fazendo algumas perguntas a respeito do vento. Você já tocou o vento? Você conhece? Você pode ver o vento e tudo mais, né? Ler a história, contar a história, né? E orar, pedindo para que o vento do Espírito Santo venha nos guiar pelos caminhos onde o Senhor quer nos conduzir e quer nos levar, né? Que essa criança pode ser um instrumento de Deus, dirigidos por esse vento, que é o Espírito Santo de Deus, né? Também o Espírito Santo de Deus como fermento que a mulher usa, né, para fazer o pão, para fazer a massa do bolo, do pão que seja. Está registrado lá em Evangelho segundo Lucas, né? Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Lucas capítulo 13, versículos 20 e 21, que fala sobre o fermento, né? O que Deus quer nos ensinar por meio dessa parábola? O homem não possui atributos de salvação. Ele não pode transformar-se por sua própria vontade. Dependemos do fermento que é o Espírito Santo de Deus, né? A verdade tem que ser recebida no coração, assim como o fermento realiza a obra para que o processo do pão se expanda e cresça. O pão não pode crescer, né, por sua própria vontade, ele depende do fermento, né? O fermento divino realiza sua obra por meio do seu poder transformador, vitalizante, com novos propósitos, com a mente transformada, as faculdades são postas em atividade, né? Através desse agir, dessa fermentação do Espírito Santo de Deus em nós, os nossos dons, os nossos talentos são disponibilizados, né, para o reino, para a obra de Deus, né? Como é que nós vamos ilustrar isso para as crianças? Nós vamos levar, né, para a salinha a farinha de trigo, os ingredientes para fazer uma massa de um bolo, de um pão que seja, e preparar junto com eles e acrescentar o fermento para ver a mágica acontecer, né? Dando esses exemplos e depois
fechando esse treinamento lá com as crianças com a oração, pedindo, né, que o Espírito Santo de Deus seja esse combustível. Seja muito bem-vindo, meu amigo Valdir, super bem-vindo, Valdir lá, né, nos Estados Unidos, aqui prestigiando nosso trabalho. Estamos finalizando hoje esse nosso treinamento com as colaboradoras do Ministério Infantil. Eu tinha dito semana passada que estaria conosco aqui hoje minha amiga, pedagoga, professora, artesã, Nara Hélia, mas por motivo, né, mais que justo, hoje ela tem uma prova. Ela me comunicou que não foi possível ela estar conosco hoje, mas em algum momento estarei aqui trazendo esse tutorial de recursos visuais. Eu não poderia pegar material aqui, sair cortando, fazendo algo que não é a minha praia. Jamais farei isso. Mas estamos aqui sendo enriquecidos com esse conhecimento a respeito do Espírito Santo de Deus para fechar esse nosso trabalho, né, com as colaboradoras do Ministério Infantil. Estamos encerrando com chave de ouro, falando sobre o Espírito Santo de Deus. E é muita coisa que temos a dizer em relação ao Espírito Santo de Deus. Não dá para esgotar esse assunto aqui, né? Mas nós voltaremos a falar nesse assunto em um outro projeto. Explanar mais detalhadamente a respeito desse tema tão rico e tão precioso, né? Que muitas vezes é deixado de lado, não apenas no Ministério Infantil, mas até mesmo na vida adulta. Muitos adultos desconhecem esse maravilhoso conselheiro, esse ajudador precioso que nos conduz à verdade, à clareza, que nos traz luz, né, das verdades da poderosa palavra de Deus. Precisamos conhecer melhor o nosso amigo Espírito Santo, né, que mora em nós, que Deus, quando Jesus foi, né, para a glória, o Espírito Santo de Deus veio fazer morada em nossa vida. Isso é precioso, muito precioso. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Vemos aqui também uma outra ilustração. Estamos falando de figuras, né, que representam o Espírito Santo de Deus, que facilita a compreensão da criança, de qualquer criança, né? Falamos que o Espírito Santo de Deus é representado pelo fogo, pelo vento, pelo fermento. Agora vamos falar também que o Espírito Santo de Deus é representado pelo azeite, né? Tá lá em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, o versículo 3 e 4. Onde a palavra de Deus vem falando, né, daquela parábola das 10 virgens que tinham azeite em suas lâmpadas. E outras 5 tinham levado reserva, outras 5 não. Eram inconsequentes, nécias, loucas, né? Não levaram. E ali, né, elas estavam despreparadas. Que o Espírito Santo de Deus é esse azeite que nos mantém preparados, atentos, vigilantes, né, para o momento da chegada do noivo, que é o precioso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos a sua noiva preciosa, a igreja do Senhor Jesus, que estamos aguardando, ansiosas, né, esse momento glorioso da chegada do noivo. E ele vem, né? Elas, as que estavam despreparadas, né, necessitaram do azeite para ir ao encontro do noivo e não estavam vigilantes, né, preparadas. Como mostrar para as crianças, né? Contar para elas essa história, essa parábola, dizer que naquele tempo antigo não tinha lâmpada, luz elétrica, que a iluminação da casa era feita
através da lamparina, né, do candeeiro, que o combustível era o azeite, que Jesus é esse nosso combustível, né? Mostrar, né, uma lamparina antiga, acender essa vela ou essa lamparina e mostrar para a criança e orar, pedindo que nunca nos falte esse combustível, que é o Espírito Santo de Deus, né? Vemos também que o Espírito Santo de Deus é representado. Eu estou fazendo um enxugadão aqui, um resumão, representado pela pomba, né? Lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1. João 1, 32, fala sobre isso. 1, 32, fala, né, que quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em formato de uma pomba. E aquela voz bradou dos céus: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraz. Que foi o próprio Deus falando. Ali, naquele momento no Rio Jordão, estavam representadas as 3 pessoas da Trindade, né? Deus Pai, quando bradou em alta voz, Deus Filho sendo batizado e Deus Espírito Santo, que desceu sobre ele, trazendo a unção, né, que faltava naquele momento ali, porque Jesus estava aqui em forma humana, né? E ele precisava, né, da presença gloriosa do precioso Espírito Santo de Deus para cumprir o ministério para o qual ele veio, né? Glorioso sobre isso. Em outro momento vamos falar mais detalhadamente, né? Mas hoje vamos finalizar assim nesse resumão, enxugando, só ilustrando para que as colaboradoras do Ministério Infantil tenham, né, pontos para trabalhar ali com as crianças, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Como trabalhar isso com as crianças? Lendo o texto, né? Desenhando a figura, junto com as crianças, desenhando aquela figura da pomba, né? Mostrando como ela é delicada, como a pomba é sensível. Quando você está no meio de um tumulto, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, né? Então, que nós temos que ter o quê? Buscar de Deus essa mansidão, essa calmaria, porque precisamos, né, de um ambiente para que o Espírito Santo de Deus venha e tome todo o ambiente, todo o lugar, né, nos mostrando como agir, como proceder. É glorioso, muito maravilhoso termos essa ajuda tão preciosa, né, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ai, que assunto mais maravilhoso. Nós temos que dar continuidade nesse tema do Espírito Santo de Deus, né? Como nossas lives têm a duração de 40 minutos, eu não posso estender muito, para não ficar fugindo, né, ao programa, a nossa programação. Mas nós vamos em um novo projeto sobre a figura da pessoa do Espírito Santo de Deus. E vemos aqui o Espírito Santo de Deus representado como a figura da chuva, né? Lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 10. Zacarias, capítulo 10, versículo 1, né? Fala sobre isso. Como orvalho, como a chuva, são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita. Assim é dado o Espírito Santo de Deus. Muito boa noite, tia Maria, minha linda, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui na nossa live.
Assim é dado o Espírito Santo de Deus para levar avante de uma a outra etapa o processo do crescimento espiritual. Precisamos do Espírito Santo de Deus para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual, né? O amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus na alma do homem. Olha que forte isso! Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem mortal de Deus ser deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada. Desculpa, gente, eu pisquei aqui, li errado. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter humano. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Gente, o objetivo de Deus ter trazido Jesus a esse mundo para morrer na cruz no nosso lugar, o único objetivo não é nos trazer salvação eterna, não, sabe? Foi para isso que Jesus morreu na cruz, mas também para nos tornar semelhantes a Jesus, sabe? Essa é a meta. Boa noite, Rosirene Pereira, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A meta é que nós, como gente, como seres humanos, com todas as nossas limitações, nossas falhas e imperfeições, sejamos moldados, sabe? Com o Espírito Santo de Deus, nos tornando semelhantes a Jesus. Gente, meu Deus do céu, essa é uma tarefa. Eu só não vou falar que é impossível, porque não existe impossível para Deus. Mas aos nossos olhos, totalmente impossível, né? Por isso dependemos do Espírito Santo de Deus, para nos tornar semelhantes a Cristo. Essa é a meta, a nossa meta. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar sob a influência dos fertilizantes aguaceiros. Brota o tenro rebento caindo perto do fim da estação. A chuva serôdia amadurece o grão e prepara para a foice. O Senhor utiliza essas... Ai, minha cópia está aqui borrada. Essas ilustrações da natureza para mostrar a obra do Espírito Santo, como o amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus em nossa alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada em nós ao caráter de Cristo. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Jesus Cristo. Gente, que glorioso, né? Os elementos da natureza vêm nos mostrando, né, o agir de Deus, do Espírito Santo de Deus na alma do ser humano. Que poder, que maravilha. Como trazer essa informação, essa ilustração ao coraçãozinho das crianças? Nós que lidamos com as crianças ali, né, no Ministério Infantil. Mostrar a chuva caindo. Se não é época de chuva, pega uma mangueira e mostra assim, olha, a água caindo como se fosse chuva no telhado. Mostrar ilustrações, né, de chuva, usando assim o jato da água, né, para espirrar, para mostrar. Fazendo perguntas, você gosta de tomar banho de chuva? Você conhece, né, o processo da sementinha lá na terra? Né? Mostrar, levar para elas um grãozinho de feijão ou de milho, mostrar para elas, né, o processo, colocando a sementinha no algodão, molhando com a aguinha. Daí, semanas após semanas, mostrando os grãozinhos germinando, brotando, né?
para ela fixar na cabecinha dela o processo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, como a chuva preciosa do Espírito Santo de Deus faz brotar em nós, né, a vida de Jesus Cristo, que nós estamos no processo sendo transformados à imagem do nosso amado Senhor e Salvador Jesus, né? Ler com eles, né, a história que está lá em Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, né? Capítulo 4, versículo 27 ao 29. Né? A Bíblia fala dos dois tipos de chuva que são muito importantes para as plantações. A primeira é a chuva temporã, né? Na época da germinação do grão que nós vimos ali agora há pouco. Lá nas regiões onde Jesus morava, a chuva temporã caía na época em que as sementinhas eram colocadas na terra. Os agricultores aproveitavam para plantar nesta época, porque aquela chuva ajudava a semente a germinar. E a planta então começava a crescer. O segundo tipo de chuva que a Bíblia fala é a chuva serôdia. A chuva serôdia caía perto da época da colheita. Essa chuva ajudava o grão a amadurecer e preparava para a foice, para a colheita, né? Nós estamos sendo preparados para essa colheita, para a vinda do Senhor Jesus que vem para colher, né, recolher a igreja dele aqui dessa terra, a igreja dele que somos nós, né? A Bíblia compara essas duas chuvas com o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. A chuva temporã acontece quando a igreja cristã foi plantada na terra. Lá na época em que Jesus estava caminhando por aqui, né? Quando os discípulos iniciaram a sua missão especial depois que Jesus Cristo foi para o céu. Foi naquele dia especial, conhecido como dia do Pentecostes, que Deus falou, Deus enviou o Espírito Santo de Deus, quando os discípulos se preparavam para anunciar. Tá vendo? O Espírito Santo de Deus veio no momento em que os discípulos se preparavam para anunciar, né, a plantar igrejas, né, pelo mundo afora, anunciar o evangelho, a salvação em Cristo Jesus, anunciar as boas novas da salvação. E sabe o que aconteceu? Eles falavam de Jesus com coragem, com ousadia a milhares de pessoas, e milhares de corações se rendiam a Cristo. Gente, olha, como nós necessitamos da presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz a obra salvadora nos corações. É Ele quem convence as vidas do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, assim, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós temos apenas a letra. E a palavra diz que a letra em si mesma ela é morta. A letra só é viva porque a letra é Jesus. A Bíblia é Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vimos num outro estudo que a gente estava fazendo que Jesus é o verbo de Deus que se tornou carne e que habitou entre nós. Que verbo é esse? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, a palavra só é vida, só é viva. Por quê? Porque ela é o Espírito Santo de Deus, ela é Jesus. Eles, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são uma só pessoa, né? A Bíblia diz que um pouco antes da volta de Jesus, Deus vai enviar a segunda chuva especial, a chuva serôdia, que vai ajudar no amadurecimento da igreja, em preparo para a colheita, que é a volta de Jesus. Você e eu vamos ter o privilégio de fazer parte dessa chuva especial. Tudo o que precisamos fazer é entregar nosso coração a Jesus, confessando os nossos pecados, nos arrependendo e pedindo o perdão. Que Deus nos envie a chuva serôdia, que é o Espírito Santo de Deus, para sermos amadurecidos e para podermos mostrar o amor de Jesus Cristo ao mundo através de nossa vida, nossa palavra e nossas ações.
Vamos orar juntos agora mesmo, pedindo ao Senhor que nos envie essa chuva especial. Aí lá na salinha com as crianças, a gente ora pedindo a Deus, né? Esse momento. E fazemos a atividade, né? De plantar a sementinha, aquilo que a gente falou agora há pouco. Aí, finalizando essa lista de ilustrações que eu falei aqui, vemos que o Espírito Santo de Deus também é caracterizado como fonte. O texto bíblico é João, Evangelho segundo escreveu João, né? Evangelho de Jesus, capítulo 4, João 4, versículo 14, né? Onde vem falando que o Espírito Santo de Deus é a fonte, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus, é essa fonte de água viva, né? O que bebe da água vive. Como que é? O que bebe da água viva perceberá que ela é nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Espírito de Cristo é dentro dele como uma nascente, um manancial no deserto, fluindo que refrigera a todos, tornando-os que se chegam, que se acham prestes a perecer, ansiosos de beber da água da vida, saciando a sede, né, das pessoas. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que é essa fonte de água viva. Quantas pessoas se aproximam de nós angustiadas, aflitas, né? E recebem da nossa parte uma palavra viva, uma palavra de vida, que vai de encontro àquele coração triste, àquele coração abatido, né? Graças a quê? A presença de Deus, ao precioso Espírito Santo de Deus em nós, né? E temos que ensinar, ministrar na vida das nossas crianças a necessidade de termos esse precioso Espírito Santo de Deus. Sabemos que a criança, ela nasceu da origem pecadora, pecaminosa. Então a criança tem dentro de si a obstinação, uma teimosia, um espírito de rebelião, de rebeldia. E o Espírito Santo de Deus vem, como nós lemos lá no início, fazendo essa substituição. Aquela natureza ruim é substituída por uma nova criatura, uma nova natureza que está num processo de se assemelhar ao precioso Jesus Cristo, nosso Salvador. Seja muito bem-vindo, Shalom, graça e paz, Pastor Antônio, meu querido, graça e paz, super bem-vindo. Estamos falando do precioso Espírito Santo de Deus, a necessidade, né, de trazer ao conhecimento das nossas crianças a pessoa do Espírito Santo de Deus. Falhamos muito enquanto ministros, né, colaboradores do departamento infantil, falhamos muito em deixar em segundo plano a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ministramos muito sobre Deus, sobre Jesus, os personagens bíblicos, né? Samuel, Davi, Salomão, Moisés e tantos personagens maravilhosos. Isso é bom, necessário, muito importante, essencial. Porém, temos que ministrar na vida das nossas crianças a figura do precioso Espírito Santo de Deus. E como hoje é a nossa 8ª live do treinamento com as colaboradoras e colaboradores do Ministério Infantil, encerrando com chave de ouro, não podia ficar de fora, né? A pessoa preciosa do Espírito Santo de Deus, né? Então, eu tinha dito que hoje teríamos, né, a nossa querida amiga, ela que é pedagoga, artesã, professora, né? Muito amada, muito querida, ministra da palavra de Deus ela é.
estaria conosco com um tutorial de artes visuais, né? Recursos visuais para o Ministério Infantil. Porém, como ela tinha uma prova hoje, ela me comunicou que não teria condições de estar aqui porque a prova dela chocou os horários, né? Mas em um outro momento estaremos aqui com esse tutorial de recursos visuais. E hoje eu quero finalizar, né, a nossa live, que já passou 15 minutinhos. Eu também demorei uns minutinhos para entrar. Estava esperando um pouco mais de pessoas entrar. Eu quero finalizar, né, esse projeto com as colaboradoras do Ministério Infantil, colaboradoras e colaboradores do Ministério Infantil. Quero finalizar orando, né? Orando para que nós, como autoridade na vida das nossas crianças, nós como ministros ali na igreja, né? E nós como autoridade na vida das nossas crianças lá na nossa casa, possamos ser instrumentos do precioso Espírito Santo de Deus para levar nossas crianças a conhecer, a se aproximar do Espírito Santo de Deus, conhecendo Ele como ajudador, né? Que Ele é ajudador, que Ele é precioso e Ele nos ajuda nas nossas grandes e pequenas dificuldades, né? Então vamos orar. Quero orar agradecendo a Deus pela sua vida, agradecer a vida de cada um de vocês, meu querido colega de trabalho, Thales Silva, muito obrigada pela sua presença. Minha linda, preciosa, né, Elisângela Souza, minha querida. Meu amigo Valdir Pereira, né, querido amigo que está sempre aqui, prestigiando esse nosso trabalho. Minha querida tia Mariinha, ó, feliz demais de ter você aqui, minha linda, obrigada pela sua presença. A Rosirene Pereira, que também já é, né, presença garantida aqui no nosso trabalho. O pastor Antônio Assis, que precioso ter você aqui conosco, pastor. Quero te pedir uma gentileza, compartilhe esse vídeo, essa live vai ficar salva, compartilhe. Você que ainda não é inscrito no meu canal, por gentileza, se inscreva lá, né, para ajudar o nosso canal a crescer, compartilhe, não deixe de dar seu joinha lá, sabe, curte, compartilhe, para nos ajudar o nosso canal a crescer. Breve estaremos transmitindo nossas lives por lá. Te agradeço do fundo do meu coração. Então vamos orar? Quero orar nesse momento com essa canção de fundo, com essa canção tão linda, né? Que fala do nosso precioso amigo Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Paizinho Santo, Deus querido e Deus Todo-Poderoso. Antes de nada, antes de mais nada, quero te agradecer por cada uma dessas pessoas que estão aqui presentes comigo e aquelas que vão ver depois. Senhor, eu te louvo por essas vidas tão preciosas para o Senhor. Muito obrigada, meu Deus querido, pelo carinho de todos eles. Senhor amado, eu te peço que visite com o teu precioso Espírito Santo, visite a casa, família de cada uma dessas pessoas, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo clareza das verdades contidas na tua preciosa palavra, Senhor, trazendo a revelação da tua palavra aos corações. Meu Deus, que vidas se rendam aos teus pés, Pai, através dessas pessoas tão preciosas que estão aqui. Meu Deus querido, eu também quero te agradecer por aquelas pessoas que vão ver depois, que elas sejam tocadas pelo teu poder, que elas sejam guardadas por ti, e que cada membro de cada família possam ser alcançados pelo teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, se porventura alguma pessoa está enfrentando alguma enfermidade, que o Senhor entre com a tua providência, Senhor, trazendo a cura, trazendo a restauração total e completa da saúde física, da saúde mental,
e da saúde espiritual, Senhor. Sabemos que os dias são terríveis, Pai. Estamos enfrentando esse momento tão difícil de pandemia, Senhor. Quantas vidas têm se perdido, meu Pai? Quantas vidas têm sido levadas, né? Por essa enfermidade tão terrível. Meu Deus querido, que haja conscientização nos corações, que as pessoas possam ter, ó Pai, o cuidado necessário, Deus, que venham se guardar e guardar aos demais, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor amado, os profissionais que trabalham, ó Deus querido, diretamente com as pessoas infectadas, Pai, guardando a saúde física, toda a integridade desses profissionais, meu Deus, saúde física, guardando, ó Deus querido, a saúde mental, que eles possam, ó Deus, que estão ali dia a dia, convivendo com a morte, meu Pai, que eles possam ser protegidos, a mente e o coração deles, meu Deus, que eles não venham sucumbir, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, toma cada criança nas tuas mãos, Senhor, cada responsável pelas crianças, cada adulto, Senhor, que eles tenham, ó Deus querido, o encargo nos corações de ensinar suas crianças no caminho, não apenas apontar o caminho, mas ensinando-as no caminho onde elas devem andar, que é esse caminho de vida, que é esse caminho de salvação, que é a palavra poderosa do Senhor. Senhor, todas essas coisas eu te peço, dá-nos a tua graça, dá-nos sabedoria, para que nós possamos cumprir o chamado, para que nós possamos cumprir a função, a missão, o ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor. Te agradeço, precioso Espírito Santo de Deus. Seja conosco, seja com a nossa boca, seja com as nossas atitudes, que as nossas ações, as nossas atitudes possam conduzir pessoas a Ti. Esse é o desejo do meu coração. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E graças a Deus, louvado e exaltado é o nosso Deus. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, né? Pelo carinho de vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo e não deixe de se inscrever lá no nosso canal. Breve estarei por aqui com novidades. Quero estar trazendo um trabalho voltado para o atendimento ao público. Um trabalho voltado para as pessoas que lidam diretamente com pessoas, seja no atendimento na rede pública, né? Nos postos de saúde, onde for, ou no atendimento na rede privada, lá no consultório médico, na clínica, nas repartições, onde for, onde precise de um recepcionista. Quero estar trazendo um trabalho, quero estar trazendo um trabalho voltado para esse público. Peço a você que, assim que eu lançar o banner, me ajuda a compartilhar, para que muitas pessoas sejam alcançadas, né? Quero estar trazendo esse projeto. Vamos aí nos preparando, já vou estar preparando esse banner, esse trabalho, não voltado apenas porque esse projeto que a gente encerra hoje foi voltado para a igreja, né? Agora estaremos fazendo um trabalho voltado a outros públicos, tá? E assim que você vê o banner por aí, me ajuda a compartilhar. Vamos fazer esse negócio movimentar. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, ela compartilhando comigo, né? Que ela precisou de um atendimento médico. E devido à burocracia toda, a forma como ela foi recebida e tudo mais, quando ela foi fazer os exames dela, teve alteração na pressão, um monte de coisa que ela não estava sentindo, notificou lá nos exames dela, e ela tem certeza que foi
ocasionado justamente por isso, porque muitas vezes Muito mais do que o poder. a pessoa já saiu de sua casa para ir ali, né, buscar um atendimento. Ela é tão tratada com tanto descaso que às vezes a pessoa adoece, a doença agrava, porque a pessoa não quer passar por aquilo ali, né, e não tem condições de pagar um tratamento especializado, acaba procrastinando. Não vou agora não. Outro dia eu vou. Quando vê, o assunto está muito pior do que deveria, do que estava no início. Então, mais um motivo, né, pra gente estar trazendo esse assunto. E no mais, gente, muito obrigada por tudo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos dê a paz. Que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Grande beijo e até qualquer momento com um novo projeto. Fiquem todos com Deus. Uma noite de paz na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graça e paz. Grande abraço, pastor Antônio. Deus abençoe. Grande abraço a todos, gente. Fiquem todos com Deus.